Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o clima, né? O que que é o clima e, enfim, se eu for considerar, por exemplo, né, o clima e o tempo aí na minha região, né? Eu sugiro que vocês olhem pela janela e vejam como está aí o dia, né? Então, que estação do ano que a gente está, qual que é a sensação térmica aí, qual que é a temperatura, em relação à umidade do ar, né? O tempo está mais seco, né? Está mais úmido. O céu, né? Está sem nuvens, com poucas nuvens, também coberto. Há chuvas, há ventos, né? Então, dê uma olhada aí nesses quesitos aí, é, olhando aí pela janela, então, onde vocês estão assistindo esse vídeo. Bem, qual que é a importância aí de eu ter esse tipo de informação? Supondo que a gente tivesse feito essa observação em um outro horário, será que a gente poderia obter as mesmas respostas? E será que no dia seguinte, se vocês repetissem essa observação, será que as respostas seriam as mesmas? Né? Enfim, né? Vocês já ouviram falar também, ouvir a seguinte frase, né? O clima aqui em São Paulo é muito úmido o ano todo, né? É chamar a terra da garoa. Bom, qual que é a diferença aí, né, entre clima e tempo atmosférico, né? O clima seria o conjunto aí dessas condições atmosféricas que vão se repetir e se suceder na atmosfera durante anos. Já o tempo, quando eu falo do tempo atmosférico, é o estado momentâneo daquela determinada região, tá? Então, por exemplo, se eu for falar do clima do estado de São Paulo, né? Então, eu vou falar que o clima aqui no estado de São Paulo é um clima predominantemente tropical típico, nas áreas próximas ao litoral e tropical de altitude, que prevalece aí principalmente no interior do estado, nos lugares de altitudes elevadas, e tem uma temperatura média anual de 20 a 22 graus Celsius. No decorrer do ano aqui em São Paulo, eu tenho duas estações bem distintas que se apresentam compostas por uma estação bastante seca e outra chuvosa, exceto aí a faixa litorânea, que em períodos de estiagem, né, são bem restritos aí. Apesar de ocorrer um clima mais tropical aqui no estado de São Paulo, acontecem geadas nos meses de inverno, né, principalmente em altitudes acima de 1.200 metros. Percebi que eu não falei assim, aqui, lá estava chovendo, né? Enfim, não falei isso, tá certo? Porque o clima são as condições atmosféricas que se repetem no suceder dos anos, tá certo? E a previsão do tempo? Bom, a previsão do tempo atmosférica ela é feita por um meteorologista. Na verdade, ela é uma estimativa das condições atmosféricas de um determinado lugar em um certo intervalo limitado de tempo, né? De algumas horas, de alguns dias, né? Então, como vai dar a umidade naquele intervalo de tempo, como vai estar a sensação térmica naquele intervalo de tempo, né? Percebe que é uma coisa muito momentânea, tá certo? A meteorologia, ela vai utilizar vários instrumentos para fazer essas previsões. Então, ela vai usar, por exemplo, o anemômetro, que vai medir a velocidade do vento, o barômetro de mercúrio, que vai medir, por exemplo, a pressão atmosférica, um termômetro, né, para medir a temperatura máxima e mínima, um pluviômetro para medir a quantidade de chuvas que vai, né, ter naquele determinado dia, enfim, né? Já a previsão do clima, ela é feita por um climatologista, né? E ela faz uso de um conjunto de dados colhidos aí pelos meteorologistas. Para eu determinar o clima, eu preciso de vários anos de estudos e observações, né? O Brasil, devido à sua extensão territorial, ele apresenta uma diversidade de climas. Então, um clima mais equatorial aqui na faixa norte, um clima mais tropical, né? Aqui bem no meio, tá certo? Um clima subtropical mais no sul, tá certo? Um clima mais semiárido, né? Principalmente pegando aqui o interior nordestino, um pouco aqui do centro-oeste, tá? Então, devido à sua grande extensão territorial, a gente tem uma diversidade aí de climas, tá? Agora, clima subtropical, tropical, equatorial, de onde que vem isso, né? Existem zonas climáticas aqui da Terra. Então, como o nosso planeta tem um formato esférico e a Terra tem um eixo de inclinação, né? Os raios solares, eles não vão incidir de maneira uniforme em todo o globo. Isso é uma das causas da localização de diferentes tipos de climas na Terra e também da grande variação de temperatura que existe, né, em todo o globo aí. Dessa maneira, a fim de identificar as regiões que apresentam semelhanças aí de incidência desses raios solares, o globo terrestre ele foi dividido nessas zonas, né? Para eu fazer isso, eu vou utilizar linhas imaginárias, né, paralelas aí, que vão dividir até em zonas polares, temperadas, intertropicais, tropicais, né? Enfim, só para a gente ilustrar aqui, ó.
o Sol, né, aqui a Terra, né? Uma zona tropical ou intertropical, como o próprio nome diz, vai ser uma zona que vai ficar entre os trópicos, né, no caso de Câncer e de Capricórnio. Lembrando que essas linhas são imaginárias. Como é uma região aí que está mais suscetível aos raios de luz, né, é uma região mais quente do globo. Já a zona temperada norte, tá? Ou temperada sul, né? Vai ficar, temperada norte vai ficar entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, temperada sul fica entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, né? Ela tem uma passagem, eu vejo uma passagem bem nítida aqui das estações do ano nessas regiões, né? Então, inverno com cara de inverno, verão com cara de verão, esse tipo de coisa, né? Já nas zonas polares, também dentro dos círculos polares, são as regiões que os raios solares menos incidem aqui na Terra, né, devido a esta inclinação dela, né? E aqui eu vou ter os círculos polares Ártico e Antártico, que são as regiões, obviamente, mais frias do planeta, como eu já disse, né? Então, como eu também já falei, devido à sua grande extensão territorial, o Brasil tem uma grande diversidade de climas, né? Mas eu posso falar que o Brasil, de maneira geral, é um país tropical, porque a maior parte do país se situa aí na zona tropical. E isso explica, né, os motivos aí das nossas temperaturas elevadas na maior parte do território brasileiro, certo? Bem, por hoje é só, pessoal, e até a próxima aula.